Expectativa é ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Conexão INTS. Eu sou Taíque Carvalho e hoje eu queria usar esse espaço aqui para fazer um desabafo, algo sério, que muita gente pode estar sentindo nas últimas semanas. A abstinência das Olimpíadas. Gente, acabou mesmo, e agora? Como é que faz, hein? Só daqui a 4 anos a gente vai ter que esperar Los Angeles? Brincadeiras à parte, as Olimpíadas de Paris emocionaram e deixaram saudade. Foram tantas vidas envolvidas, dos atletas, das famílias, dos jornalistas que fizeram a cobertura e vidas de quem estava torcendo. Todo mundo unido pelo esporte. Como é lindo o esporte, né? Qualquer que seja. E pro Brasil, pra gente que é brasileiro mesmo, o bronze é ouro, a prata é ouro. E o ouro, esse tem um toque de força, de resistência, um toque feminino esse ano. Não poderia deixar de falar aqui do desempenho das mulheres, que trouxeram 13 medalhas pro Brasil. E a gente se emociona mesmo, todo mundo vibra. Nessa hora, a torcida é medalha de diamante. Pois é, pessoal, o Conexão INTS de hoje pegou o gancho das Olimpíadas para a gente falar sobre esporte, saúde mental, disciplina. Então fica aqui comigo até o final, porque tá imperdível. O que passa na tua cabeça no momento em que você tá aquecendo, que você tá se preparando pra prova? Eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas eu não faço nenhuma, mas eu tava vendo bastante. Passei ontem o dia todo vendo isso. Tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa. Rebeca surpreendeu todo mundo com essa resposta aí e mostrou que é bom abstrair um pouquinho em momentos de tensão. Rebeca Andrade é a maior medalhista da história do Brasil, 6 medalhas, 2 em Tóquio, 4 em Paris. E esse ano ela levou para o pódio um assunto que ganhou destaque, a saúde mental. Gente, minha psicóloga, não tem outra resposta. A Aline foi essencial para que eu aprendesse a controlar a minha cabeça, aprendesse a controlar o meu corpo também. A gente sabe como o esporte exige da gente e quanto mais saudável mentalmente eu tiver, melhor vai ser para que eu faça as minhas coisas, sabe? Eu cuido da minha saúde mental semanalmente, né? Eu tenho consultas com a minha psicóloga e minha psiquiatra. Inclusive aqui nos Jogos Olímpicos eu pude ter a oportunidade de ter acompanhamento diariamente. Foi um trabalho ali em equipe muito importante e que se não fosse por eles eu não estaria aqui hoje. Eu tenho muito orgulho de falar que hoje também nós temos todo esse cuidado com a saúde mental. Nós temos nossos terapeutas, nossos psiquiatras, né? Isso faz parte da preparação, não só para o atleta dentro do esporte, mas como indivíduo, para a vida. Eu acho que o que mais fez diferença foi eu ter o acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, com o meu mentor. Eu acho que isso ajuda muito na nossa carreira, em toda a nossa trajetória, porque a gente não consegue sozinha. E faz toda a diferença na hora do treino e na hora da competição. Mas a gente tem uma equipe muito grande por trás. Eu agradeço muito a minha psicóloga, ao meu psiquiatra, aos médicos, ao meu treinador. O quão foi importante a nossa união, a ajuda deles para que eu pudesse, mesmo depois de eu ter caído no aquecimento, saber voltar para a competição, ter 100% plenitude do meu corpo, estar com essa saúde mental boa. É incrível, né? E o resultado veio. A gente sabe que a medalha vem quando a gente está bem. Eu conversei com a psicóloga Nice Lago, que vai contar pra gente a importância da terapia para quem sempre está tentando se superar. A psicoterapia, ela é uma ferramenta cada vez mais essencial para os atletas de alto rendimento. Não apenas porque ela é um recurso para lidar com as questões emocionais e psicológicas, mas também porque ela é uma estratégia que maximiza o desempenho e a superação dos seus limites. É muito importante esse acompanhamento psicológico por vários aspectos,
não só na vida do atleta enquanto profissional, como os impactos que vai ter na vida pessoal também desse atleta. Essa busca incessante por resultados superiores sempre pode gerar um estresse significativo e uma pressão psicológica considerável em qualquer pessoa. Então, o processo de psicoterapia vai oferecer um espaço seguro para esses atletas, para que eles possam explorar e gerenciar suas emoções, seus medos, suas ansiedades. Essa capacidade de se recuperar depois das derrotas, aprender com seus erros e manter o foco em seus objetivos de longo prazo, eles serão fundamentais nesse processo do esporte. Olha só, eu vou te falar agora algumas características e você daí vai tentando adivinhar de quem eu tô falando. Bora lá. Ele é disciplinado, começou na ginástica artística aos 5 anos, tá sem comer um docinho desde o Natal de 2023. Hoje ele é maratonista, vai participar da Maratona de Berlim no mês que vem. Já jogou futebol, fez triatlo, surf, se alimenta bem, gosta de ler, caminha de mãos dadas com vários esportes. Caminha de mãos dadas também com 3 filhos. E aí, algum palpite? Medalha de ouro para quem pensou em Ian Cunha, superintendente aqui do INTS. E eu comecei muito cedo, né, a fazer um esporte de, digamos assim, competitivo, né, de performance, que foi a ginástica olímpica, como era conhecida, que virou ginástica artística, né, hoje em dia. É até curioso, assim, né, porque a gente tem normalmente uma população até feminina muito maior, mas, digamos assim, no Rio de Janeiro, na época, a gente está falando da década de 80, né, porque eu comecei a praticar com 5 anos de idade, né. Então, em 1980 eu iniciei, treinava num grande clube do Rio de Janeiro, e eu desde pequeno me encantei com criança. Eu fui para uma festa de aniversário, vi alguns meninos dando lá os mortais, flicks, ibers, né, que são os movimentos da ginástica, e eu falei com meu pai na época, falei, poxa, eu queria aprender. Eu, né, falei isso, né, achei muito legal, e aí pronto, depois de uma semana já estava eu na primeira aula. E foi aí que eu comecei, digamos assim, a entender um pouquinho e a vivenciar o que é o esporte assim, de alto rendimento. Obviamente que com 5 anos não, né? Mas isso durou 10 anos. Mas eu acabei fazendo tudo quando era criança. Então joguei futebol muito, né? Ninguém sabe, até uma curiosidade, mas eu jogo muito bem futebol. Tem anos que eu não jogo, né? Mas eu jogo muito bem. Já joguei vôlei, basquete, handebol, né? Os esportes coletivos quase todos. Obviamente, né? Não foi nada para assim, com fim competitivo, né? Mas a ginástica foi esse fio condutor. E eu adorava aquela rotina, por mais que fosse uma rotina assim cansativa muitas vezes, né? Conciliar com as aulas. Então eu lembro que com 10, 11 anos eu já estava sendo introduzido à musculação, uma coisa assim até meio, né, questionada. Hoje em dia acho que não mais, as pessoas até aceitam já. Claro, não são com grandes cargas, né? Mas é você se preparar, obviamente, para uma competição não é fácil, né? A ginástica olímpica são 6 aparelhos, você tem que competir em todos eles. Depois veio o triatlon, né? Então o triatlon, porque para você praticar o surf, o kitesurf, o wakeboard, que eu acabei falando, assim, envolve uma logística, né? E nem sempre você tem essa disponibilidade. O kitesurf depende de vento. Salvador não é um local assim, não compara com o Ceará, que são os grandes polos do kitesurf no mundo. Então Salvador tem uma dificuldade, sazonalidade, né? O surf é a mesma coisa, nem sempre tem onda e tem a dificuldade toda a logística. E o triatlon não, o triatlon só depende de você. É ali a corrida, a natação, a bicicleta, né? Você participou de grandes competições já mas assim, a Olimpíada? Não cheguei mas nesse nível. Mas como é que você se sente em relação a isso? Eu acho que a cobrança, ela é com você mesmo, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, a gente, quando hoje vai ler ali os pilares dos grandes líderes, né? Sem dúvida nenhuma, a competitividade é um dos fatores. Eu sempre fui competitivo, né? Isso eu acho que é fundamental. Claro, a competitividade ali dentro de um ambiente saudável, vamos chamar assim, né? Não é aquela competitividade de querer derrotar e tal, não é isso. É você competindo com você se tornar a sua melhor versão a cada dia, né? Como tá na moda essa frase hoje. Seja a sua melhor versão. Então, antigamente a gente tinha a vida pessoal, a vida profissional, você chegava em casa não tinha celular, não só era sua família. E hoje não é mais assim, né? Hoje a tecnologia proporcionou
tá tudo interligado, não tem mais essa separação tão clara, né? Você tá em casa, mas está trabalhando, tá no trabalho, mas às vezes está resolvendo uma coisa pessoal, né? Aí tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas, né? Então você foi repórter, apresentadora, então possivelmente se for numa reunião da família, você vai falar com aquele tom, porque já é o natural para você, né? Então essas, digamos assim, essas características, né, esse repertório que eu construí no esporte é o que eu levo naturalmente para outras atividades, e para mim é o normal, né? É o normal. Eu aprendi a viver dessa forma. E né? qual é a maior lição mesmo assim que o esporte te ensinou? Eu gosto muito de falar de consistência, né? Eu gosto muito de falar a vida do atleta é uma vida chata, né? Vamos parar pra pensar, é uma vida chata. Por quê? Ele tem que treinar muitas horas por dia, ele precisa se alimentar, ele precisa dormir bem, ele precisa ter um descanso. E tem algumas pessoas que falam, já vi algumas palestras e podcasts que eles falam, você pega o time-lapse ali da vida do atleta, não tem nada. Até a festa de aniversário tem que se privar muitas vezes, sair com os amigos, porque ele está em busca de uma recompensa maior no final, né? E a sociedade de hoje é uma sociedade que ela vive um momento atravessado. As pessoas querem prazeres cotidianos o tempo inteiro, né? Aquela história lá da geração dopamina. E o esporte, ele te ensina o contrário. Você tem que, na verdade, abrir mão, saber dizer não para muitas realizações do agora, que tem a ver com a forma como você come de forma desordenada, dormir menos, sair todo dia, pensando na produtividade que eu chamo aí, trazendo para o mundo corporativo, para performance sustentável, que eu acho que é o grande ensinamento. Você tem que ter performance de forma sustentável, né? Então até o esporte de alto rendimento, às vezes ele até passa um pouquinho, né? Porque você não está tendo saúde já. E obviamente eu não posso considerar que eu seja de alto rendimento, longe disso, né? Eu sou um atleta amador e não sou dos grandes atletas de jeito nenhum mesmo. Mas eu tenho o quê? A consistência, a disciplina, né? Eu faço 50 anos no ano que vem. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô com uma meta para mim mesmo, pra você ver que vale para todas as áreas da vida, que é escrever meu primeiro livro, né? E é um livro que eu vou falar de disciplina. Então esse é um tema assim que eu gosto muito e que vários, assim, eu sondando, né, do que eu ia falar, conversando com amigos, todo mundo é unânime, fala, se você escrever alguma coisa de disciplina, eu vou comprar. Porque é impressionante a sua determinação, a sua disciplina e a sua consistência no dia a dia. E quando você consegue trazer isso para o mundo empresarial, corporativo, você não precisa nem ser um grande líder, você não precisa ser aquele cara acima da média, porque só tendo esses ingredientes, eles já vão te deixar, digamos assim, com os pilares e a roupagem necessária para você ter uma progressão muito acelerada em sua carreira. Então as pessoas que têm isso, né, que conseguem construir essas habilidades e conseguem exercitar isso no dia a dia e priorizar isso no dia a dia, eu tenho assim certeza que vão ser pessoas vitoriosas, né? Tanto no esporte quanto na vida. Atividade física reflete mesmo na nossa vida, no nosso humor, nas relações com a família, com os amigos, interfere no trabalho. E talvez agora, você que está escutando o Conexão INTS, está aí se culpando de não fazer nenhuma atividade física. Calma, respira fundo. Basta começar devagar, de leve, com uma caminhada, andando de bicicleta, nadando, fazendo pilates. Pessoal, o recomendado pelos profissionais de saúde é começar com 30 minutos de exercício 3 vezes por semana. Bom, voltando a falar das Olimpíadas, você reparou na marcha atlética? Conhece esse esporte? Marcha atlética é uma modalidade de atletismo que se caracteriza como uma forma de corrida. Só que observe, o atleta ele não pode tirar o pé do solo. E aí muita gente que pratica esse esporte acaba sofrendo preconceito devido a essa forma de marchar. Mas preconceito não combina com esporte, né? Qualquer esporte precisa ser respeitado. Qualquer atleta profissional merece nosso aplauso pela dedicação, compromisso, disciplina. Caio Bonfim foi medalhista olímpico em Paris. Ele levou a medalha de prata nos 20 quilômetros da marcha atlética. Durante uma entrevista, ele falou sobre esse preconceito e também sobre a importância do apoio dos pais. O cara perguntou, foi difícil essa prova? Eu falei, não, difícil foi. Desde o dia que eu fui marchar na rua pela primeira vez e fui xingado. E falei, não, eu tô pronto, pai. Eu quero ser marchador. Quando eu falei isso pro meu pai, foi o dia que eu decidi ser xingado sem ter problema. E ali, eu larguei
para esse dia. São 4 Olimpíadas, cara. Terminei carregado numa cadeira de roda em 2012. Em 4º no meu país com a minha família. E 13º hoje aqui, cara. Medalhista olímpico, poder falar. Esse momento é eterno. Você sabe tanto que é difícil, cara. Tem que ter muita coragem para viver de marcha atlética. E hoje eu sou medalhista olímpico. Valeu a pena pagar o preço, sabe? E hoje eu pude falar pro meu pai e pra minha mãe. Nós somos medalhistas olímpicos, cara. Minha mãe foi marchadora, né? É uma ex-marchadora, então ela que levou essa loucura para casa. Foi 8 vezes campeã brasileira. Então eu cresci dentro dessa realidade. E quem era o treinador dela? Meu pai. Então, para mim, eu estava em casa. Eles nunca me forçaram, tanto que eu comecei com 16 anos, tarde para quem nasceu nesse lar. Mas eu tive toda a influência, né? Toda a influência do que é ser um atleta de alto rendimento, qual era o treino da minha mãe, como era o jeito que meu pai via o treino, né? Essa dinâmica, essa vivência olímpica. Então, quando eu decidi ser um marchador, a gente tinha um desafio, né? Porque eles disseram que eu tinha talento, que eu podia chegar longe, e a gente foi planejando. 16 anos é tarde para começar, Caio? Né não, meu medalhista olímpico. Nunca é tarde. Deixa eu chamar a Ian de novo, que ele tem uma história sobre isso para contar pra gente. Tem uma atleta, eu posso dizer, ele não se caracteriza como alpinista, mas ele fala que ele é de trekking, que é caminhada e tal, que chama Joel Krieger. Depois a gente pode pesquisar, quem está escutando, que ele aos 50 anos, ele só tinha feito natação quando era criança. Foi o único esporte que ele fez. Com 18 anos, o pai dele tinha uma escola de natação, ele parou, falou, nunca mais vou fazer esporte, já cumpri minha meta da minha vida aqui. Com 50 anos, um amigo chamou ele para... 50 anos. Chamou ele para fazer uma caminhada até o base camp do Everest. Uma caminhada, não é só até o base camp, onde as pessoas se preparam para escalar o Everest. Sim. E ele se apaixonou por aquilo, voltou a, digamos assim, a atividade física que ele tinha prometido que nunca ia fazer depois de 18 anos. E ele simplesmente conseguiu incluir na rotina dele. Ele já escalou os 7 cumes do planeta. Ele tem 75 anos hoje, 75. Ele escalou todos os cumes, que é a maior montanha de cada continente. Né, os 7 cumes. Ele está fazendo vários Ironmans nesse momento e ele, para terminar, está na 5ª tentativa de travessia do Canal da Mancha nadando, né? Com 75. 75 anos. Não, de jeito nenhum. Calma. Não, isso é insano. Você tentou quando tinha 28 anos e não conseguiu aos 28. Tem 60. Eu não acredito em limitações impostas. Quem decide se acabou pra mim sou eu. Ok, são só umas braçadas. São 160 quilômetros por 60 horas de natação constante. Mas o meu maior medo são os tubarões e as caravelas portuguesas. Eu sei que eu consigo. Imagina saber que você poderia fazer uma coisa que ninguém mais poderia. Acho que temos uma abertura. Diana Nyad is back. Eu sei que o mundo quer que eu cale a minha boca, que eu me sente pra esperar a morte chegar, mas eu não consigo. Você é uma força. Diana, você consegue! Nenhuma Náyade é maior que você. Você acabou de ouvir um trecho do filme Nyad, que conta a biografia real de Diana Nyad, uma nadadora que aos 64 anos se tornou a primeira pessoa a nadar sem uma espécie de jaula protetora dos tubarões. Ela nadou de Cuba até a Flórida, 177 quilômetros, uma conquista incrível. A história de Diana Nyad é inspiradora. Pois é, não tem idade, não tem limite, mas para conseguir bons resultados, não só nos treinos, mas na vida, faz toda a diferença o sono. Você que está escutando a gente, tem dormido bem? Pois é, eu bati um papo com o médico neurologista Daniel Abreu, que explicou sobre a importância e os benefícios da rotina do sono. O hábito de dormir
é comum em muitas espécies do reino animal, sendo fundamental para as funções vitais, inclusive do cérebro. Os seres humanos passam cerca de 1/4 a 1/3 de sua vida dormindo. Essa quantidade varia de acordo com a fase de vida do indivíduo. Enquanto os recém-nascidos dormem cerca de 16 a 20 horas por dia, na adolescência esse número reduz para cerca de 9 horas por dia. Nos adultos, a média varia entre 6 a 8 horas de sono, com menor necessidade à medida que envelhecemos. Através do sono, conseguimos conservar energia, regular funções vitais para o bom funcionamento do organismo, além de auxiliar no processamento cerebral e consolidação da nossa memória. Também são liberados uma série de hormônios, muitos deles anabólicos, importante para a construção muscular dos atletas de alta performance, por exemplo. O sono é dividido em fases. Algumas delas são mais superficiais, outras mais profundas. O fato é que esses ciclos de sono se repetem durante a noite. Nós temos o sono REM e o sono não REM. Através do sono podemos sonhar, relaxar o corpo e nos preparar para os desafios do dia seguinte. Existem uma série de problemas e distúrbios do sono, como por exemplo a insônia, que pode ser dividida em relação ao momento em que ela acontece, seja no início do sono com dificuldade para iniciar o sono, nós temos a insônia inicial, ou uma insônia em que o paciente acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir, que é chamada insônia de manutenção, ou também chamada de insônia terminal, aquela insônia em que o paciente acorda antes do horário desejado de despertar. Caso presente, a insônia precisa ser tratada com um tratamento que envolve psicoterapia, medidas de higiene do sono, como por exemplo, evitar cafeína após as 18 horas, não realizar cochilos durante o dia, ter um horário fixo para dormir e acordar, não ingerir refeições pesadas à noite e reduzir a luminosidade do ambiente à noite, desligando as luzes brancas e as telas. Ouviu aí, né? Sono tem a ver com conservação de energia, reconstrução muscular, relaxamento, memória. A remadora Priscila Malafaia sabe bem disso. Dorme cedo e acorda cedo para remar nas águas da Baía de Todos os Santos. Que beleza, hein? Ela pratica canoa havaiana há 8 anos. Já remou do Farol da Barra até o Farol de Itapuã. Medalhista de ouro nesse torneio. Olha, Taíque, tudo bom? Agradeço pelo convite. Se a gente está falando aí desse tema tão interessante aí, que é o esporte, saúde mental e rotina, eu posso dizer que eu fui muito agraciada pela prática da canoa havaiana na minha vida, né? Porque a canoa havaiana, eu já era uma pessoa de dormir cedo e acordar cedo, né? Mas a canoa havaiana, ela deu essa disciplina para a minha rotina de vida. Eu acordo às 4 da manhã, eu durmo entre 8 e 9 da noite, e isso para mim é bem interessante, porque eu aproveito bastante o dia, né? Além da conexão com o mar, que é uma conexão que é realmente muito positiva aí para a gente poder estar reciclando uma série, as diversas energias, né, que a gente infelizmente absorve aí na vida cotidiana, né, na labuta aí do dia a dia. E isso certamente, né, só proporciona coisas boas aí para minha saúde mental. Algumas dificuldades que a gente tem às vezes assim, por exemplo, né? As dificuldades é porque o horário é um horário meio complicado, mas eu digo assim que em termos de dificuldade, assim, eu não tenho do que me queixar, não. Que na verdade as conquistas elas foram muito mais significativas. A prática da canoa havaiana, o fato de eu dar aula, né, para o pessoal, de eu também gerenciar passeios, né, que também proporcionam qualidade de vida para pessoas, né, na faixa etária diversa. Então, eu tenho grupos de alunos que variam de jovens até pessoas mais idosas, com seus 65, 70 anos. Então, é um esporte que ele é muito inclusivo, né? É um esporte que ele inclui as diversas faixas etárias, e você não precisa ser um grande atleta para iniciar uma prática. Mas, por falar em atleta, também tive minhas boas experiências, inclusive a convite de um clube muito interessante, muito bacana, que é da Rorui. É um clube de canoa que esse sim vive, né, inteiramente das práticas de treino e competições. Então eu tive essa boa convivência com eles, onde a gente fez uma série de competições, o Desafio dos Faróis, que sai de Farol de Itapuã até o Farol da Barra, 23 quilômetros, onde a gente se mantém como medalha de ouro aí nesses últimos 2 anos aí. A gente, como equipe feminina, a gente teve essas conquistas que são muito bacanas, né? Que a gente sabe que é o momento que você se percebe se desafiando
e sabendo que você é muito maior do que aquilo que você pensa. Isso é muito bacana. E a gente teve outras competições também, o desafio de Salinas, Cachoeira, 40 quilômetros, enfim. As coisas, os contos são diversos, né? Mas voltando ao tema, né, que é esporte, saúde mental e rotina, eu só tenho a dizer que a prática da canoa, ela consegue realmente disciplinar a gente na lida do dormir, do acordar, e é isso. Eu aconselho que todos, né, consigam aí em algum momento experienciar esse esporte que é tão complementar, que é tão interessante. O que a gente está falando hoje aqui nesse podcast é como o esporte, independente do nível, da habilidade ou do objetivo, muda a vida das pessoas. Para os atletas de alto rendimento, o esporte é uma profissão, mas a atividade física é uma poderosa ferramenta de bem-estar. Reduz doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, além de melhorar a saúde mental, diminuindo sintomas de ansiedade e depressão. Além dos benefícios para a saúde física, o esporte ensina valores como disciplina, conexão com o próximo, enfrentar desafios, lidar com vitórias e derrotas, desenvolver uma mentalidade de crescimento. Para finalizar o podcast de hoje, Ian Cunha deixou um recado para a gente. Tem uma frase que eu sou apaixonado, eu gosto de muitas frases, mas uma delas é: o sucesso é fazer o óbvio de forma consistente, né? Tem até um livro que eu gosto muito, que o livro chama-se O Óbvio que Ignoramos, né? Então é um ótimo livro. Basicamente ele fala para você não ignorar as suas potencialidades, né? Então, se você ama, no meu caso, eu amava ginástica, vou investir naquilo, né? Então foi uma coisa que foi natural para mim, não foi forçada. Então, voltando a essa questão do tema, existe muita, assim, né, como posso falar, uma atmosfera sobre a questão do sucesso, como é que tem o sucesso, e as pessoas estão invertendo o ciclo, né? O ciclo é você focar no seu eu, né, na sua individualidade, em como você é, né, para você investir o tempo, né, e dedicação naquilo, e você vai ter o resultado que você quiser, né? Tudo está ao nosso alcance. Mas se você ficar focando no resultado, eu quero ser milionário, eu quero ganhar dinheiro e tal, não esqueça, esse não é o drive que deve levar a vida das pessoas, né? Eu acho que são poucas exceções que conseguem atingir, vamos chamar assim, sucesso entre aspas, dessa forma. As pessoas de fato têm um objetivo, elas querem melhorar, às vezes até o caminho muda, né? No meio é normal às vezes, e você acaba tendo acesso a outras oportunidades e as coisas vão dando certo, né? Quando você tem um entendimento e sabe como você está gerindo e usando o seu tempo, é o primeiro passo para você se reorganizar e construir um novo amanhã, né? Obrigada, viu, Ian? Pela conversa, aprendi tanto aqui. Foi Acho ótimo. que todo mundo que está escutando aprendeu também. Obrigada, até a próxima. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero que essas histórias, esses insights e gatilhos ajudem você em todas as áreas da sua vida. Se você gostou do nosso podcast, curte e compartilha com amigos, família, vizinho, com todo mundo. Obrigada pela sua companhia. Esse foi o Conexão INTS, o seu podcast sobre saúde, gestão, tecnologia, atualidades. Uma produção original da Comunicação Corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Obrigada pela companhia e até a próxima.